Sejam todos bem-vindos ao quarto programa O Espiritismo Esclarece. E hoje com a presença de nossa querida amiga Janete de Azambuja Correia. Janete é trabalhadora do movimento espírita de longa data, é colaboradora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é também expositora e escritora. Nosso tema, conversando sobre as algemas emocionais da alma. Esperamos que todos apreciem e desde já pedimos que ao final deixem seus comentários, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se em nosso canal, acompanhe-nos pelo Facebook, nossa fanpage e também pelo YouTube. Nosso endereço, @o Espiritismo Esclarece. E se quiser entrar em contato, escreva-nos pelo e-mail oespiritismoesclarece@gmail.com. Voltamos em seguida. Olá, seja bem-vinda, minha querida amiga Janete de Azambuja Correia, no nosso quarto programa de O Espiritismo Esclarece. Que bom poder revê-la depois de tanto tempo assim, embora sejamos trabalhadores da mesma casa, mas nesses tempos pandêmicos fica bem mais difícil hoje nos vermos, a não ser graças a essas tecnologias modernas que nos permitem transmitir nossa imagem através do mundo inteiro, né? Então, eu queria te dar as boas-vindas, em nome de todos os nossos internautas também, e é tão bom poder contar com a presença de amigos, já sempre amigos muito especiais, desde o nosso primeiro programa, que foi com a nossa querida amiga Georgina Valente. Depois tive a oportunidade de ter aqui dois amigos e trabalhadores incansáveis ali do Hospital Espírita de Porto Alegre, de nosso grupo de apoio fraterno a dependentes químicos, depois nosso querido amigo Fabiano Selbach, e hoje estamos contando com a tua presença, querida amiga, que eu tive a grata oportunidade de conhecer ainda na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando lá era colaborador do Departamento de Comunicação Social Espírita, à frente do trabalho da Web TV Fergus. E muitas vezes compartilhamos viagens com mais outros muitos colegas pelo estado afora e nas regionais, né? Então, era muito bom aqueles momentos, que saudade daquele tempo, mas que bom poder tê-la aqui conosco. Olá, Arivelto, amigo querido, que bom que os vínculos de amizade, de carinho se cruzam no trabalho espírita, nessa sagrada oportunidade de servirmos ao Cristo, e assim vamos também encontrando esses afetos do nosso coração. Gratidão pela oportunidade de participar desse programa, o Espiritismo Esclarece. É sempre muito bom poder falar da nossa doutrina espírita e trabalhar um pouco mais pela divulgação na seara do Cristo. Muito obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui conversando contigo hoje. E tenho ainda uma outra dívida de gratidão contigo, pois que quando vir a morar aqui em Porto Alegre, desde o mês do ano retrasado, procurando uma casa espírita para dar continuidade aos meus trabalhos, aos meus estudos,
recebi de ti o convite de participar, de fazer parte ali do grupo de estudantes e frequentadores do Instituto Terceira Revelação Divina. E hoje me encontro num grupo maravilhoso. Há pouco tempo tive uma reunião com esse grupo de excelentes amigos, excelentes irmãos de ideal espírita. Então, meus agradecimentos também, minha eterna gratidão por este convite que com certeza me tem auxiliado bastante, porque é um grupo diferente, casualmente voltado para uma temática em que é de minha profunda relação, assim, também de trabalho, porque é voltado para a educação. E, como você sabe, uma das minhas áreas de atuação também é a educação. Então, muito obrigado também por isso. A gratidão é nossa, com certeza, por termos um trabalhador dedicado, experiente, já se agregando às fileiras de trabalho da casa. Então, com certeza, somos gratos pela tua presença. Bom, Janete, o nosso tema de hoje são as algemas emocionais da alma. E, obviamente, não foi escolhido por acaso. Também é título do seu primeiro livro, que, bem sabemos, tu não és a autora, mas tu és o instrumento. E é um livro de autoria espiritual, do espírito denominado Kalf Kiran. Não sei se essa pronúncia é Kiran ou Kiran, mas eu gostaria que tu trouxesse para nós um pouco o entendimento de quem é esse espírito, porque o próprio nome, Kalf Kiran, soa como uma origem estrangeira, de terras talvez orientais, eu não sei, a impressão que eu tenho. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o autor espiritual da obra, como se deu esse encontro entre vocês e o surgimento da obra em si. Bom, Kalf é um espírito que viveu na Dinamarca, lá no século IV. Na época, ele utilizava-se desse nome, dessa personalidade. Era um conselheiro do rei, um espírito já mais evoluído para aquela época, que apesar de todas as dificuldades, as limitações de conhecimento ao seu redor, se dedicou a descobrir a verdade acerca da existência espiritual do homem aqui na Terra. Mais adiante, ele fez parte da falange de espíritos que participaram do iluminismo. Mas ele não deseja se identificar em relação a essa última existência em que foi um iluminista. A minha relação com Kalf é antiga, é um espírito que há muitas décadas tem estado ao meu lado, se apresentando aos pouquinhos como um espírito amigo e sempre me intuindo com esta ideia de que deveria ser publicada uma obra. Inicialmente, é claro, eu não sabia que se trataria de uma obra mediúnica. Foi um processo de amadurecimento, porque, vamos ser bem francas, a médium não estava pronta, necessitava passar por diversas experiências, inclusive experiências pessoais, e pelo tamanho da responsabilidade, isto muitas vezes me assustou. Mas eu fui escrevendo, eu fui modificando a obra com o tempo, eu fui percebendo que não era minha, até ter a coragem de concluir e então apresentar para a análise da Federação Espírita, como sempre foi o meu desejo, para que ela tivesse esse aval enquanto obra mediúnica, que fosse então avaliada, balizada pela nossa federativa, e tal foi a minha alegria que foi realmente aprovada. Mas, como tu disseste, eu sou um mero instrumento que tento diariamente aprender com o Kalf e com a obra. Muitas vezes eu releio alguns trechos, eu me emociono, justamente por verificar que eu mesma ainda não consegui aprender efetivamente aquela lição, colocando-a em prática em todos os aspectos da minha existência. Mas eu sou muito grata ao Kalf. Ele hoje é um espírito que se alia às fileiras de trabalho com Eurípides Barçanufo, então em prol da educação dos espíritos encarnados.
Nossa, que responsabilidade, justamente porque a temática que trata o livro, como sabemos, toca o ser humano de forma muito profunda, porque nos faz olhar para nós mesmos e identificar, trabalhar num processo de identificação, porque aqui ele linka durante a obra 22 algemas, se assim me referir, né, 22 algemas da alma, e que não é muito fácil a identificação delas, pelo menos a mim parece, né? E então eu vejo que realmente é uma obra de muita responsabilidade, e creio que tu deves ter aprendido muito e continua aprendendo, bem como eu quando li e continuo relendo. Ontem mesmo eu estava relendo, e a gente sempre encontra aqui alguma coisa que a gente não leu antes, ou não percebeu, perdão. E essa temática, a gente sabe que abordagens também por outros autores espirituais, como por exemplo a grande Joana de Ângeles, trata muito de temática semelhante a esta, né? E nos coloca na responsabilidade perante a nós mesmos, a vida, ao que nós queremos da vida. Então, eu queria primeiro que tu, de uma forma mais geral, especificasse assim, o que são essas algemas emocionais da alma. Todos nós temos, todo ser humano, todo indivíduo tem algemas, e se tem, é possível se libertar delas? Bem, as algemas, como nos diz o Calf na obra, são os sentimentos que aprisionam a nossa alma aos erros, aos fracassos do passado, e que vão nos detendo, nos impedindo a evolução. Então todos nós temos os nossos impedimentos, as nossas dificuldades, ou, assim dizendo, as nossas algemas, porque todos nós somos espíritos ainda em evolução, em busca de aperfeiçoamento, com inúmeras dificuldades emocionais. Todos nós temos ainda sentimentos negativos, vícios que impregnam o nosso eu mais profundo, que nos impedem de prosseguir na nossa caminhada, que nos impedem de ir além, que nos bloqueiam. Então são amarras criadas por nós mesmos ao longo dos séculos, das sucessivas reencarnações. Nós já vivemos inúmeras reencarnações para nos encontrarmos neste atual estágio de evolução, já com um determinado nível de inteligência, já com um mínimo de equilíbrio emocional. Então, é certo que todos nós tivemos centenas de reencarnações, mas muita coisa nós fomos deixando para trás, sem vencer, sem superar, amarras que hoje nos prejudicam determinadas decisões neste momento. Então, é uma luta constante contra nós mesmos, e lutar contra nós mesmos, nós sabemos que é uma batalha árdua, mas que nós temos que enfrentar, porque nós temos que vencer para chegarmos ao ponto de nos conhecermos. O que é que me impede? Porque somente eu posso avaliar quais são as minhas amarras, quais são as minhas algemas, quais são as minhas dificuldades. Ninguém pode fazer esta tarefa por mim. Então, nós temos que vencer uma a uma essas dificuldades, evoluirmos na área dos sentimentos, das emoções, para que posteriormente nós possamos evoluir no caminho da verdade, das ciências, das novas revelações. Então nós começamos apaziguando as nossas emoções, lapidando os nossos sentimentos, para futuramente, quem sabe, termos o direito de avançar um pouquinho mais na senda do conhecimento. Me diz uma coisa, então estas amarras, essas algemas, são apenas referentes a passado, ou nós podemos, hoje, enquanto vivemos dia a dia, estar criando novas algemas, novas amarras? Permanentemente, se nós não vigiarmos,
se nós não buscarmos o equilíbrio, nós estaremos construindo agora novas amarras, novas dificuldades, novos entraves emocionais. Então, além de cuidar de toda essa bagagem que já trazemos, nós temos que vigiar constantemente as nossas emoções, tudo que passa dentro de nós e que nós permitimos que perdure, que se perpetue um pouco mais, pode gerar algo que vai nos acompanhar, inclusive nas existências futuras, como um sentimento negativo, como algo que construímos negativamente agora para superar amanhã. Bom, eu tive dando uma olhada e, obviamente, nós não teremos tempo para linkar todas as algemas que aqui trazem, mas que com certeza esperamos e queremos que os leitores da obra o façam, porque é importante. Eu linkei algumas, certo? E eu gostaria que nós conversássemos um pouco, que tu dissertasse a respeito de algumas delas, até justamente pela tua proximidade com o espírito autor, o Khalf Kiran. Então certamente consegue decodificar melhor o pensamento dele a respeito destas específicas algemas. Começando pela... Eu linkei aqui as seguintes: culpa, preconceito, desconfiança, egoísmo e preguiça. Já é uma boa lista, né, dessas 22, que certamente tem outras tantas complementares aqui, mas eu gostaria que tu dissertasse um pouquinho sobre cada uma. Vamos começar pela culpa. Como o autor espiritual vê a questão da culpa, como ela deve ser trabalhada, enfim, nos deixe conhecer um pouco o pensamento de Khalf Kiran com relação à culpa. Pois bem, num estágio em que temos consciência já do resultado das nossas atitudes, em que verificamos ter feito o que não deveríamos fazer, surge a culpa. Ou seja, a consciência de que violamos um dever e a repreensão interior ao próprio comportamento negativo. Ou seja, eu verifico o meu erro, a minha infração da lei natural e começo a me repreender. Mas a contundente acusação interior pelo erro cometido, quando eu fico me acusando, me traz profundas marcas e não garante avanço na caminhada, nos diz Khalf, exceto quando essa acusação se apresenta para me gerar mecanismos de superação das minhas próprias dificuldades. Ou seja, a reparação dos erros, a tomada de uma nova postura diante dos acontecimentos, para que não voltem a se repetir. Tudo isso regenera os meus pensamentos. Se eu me repreendo simplesmente, eu estaciono. Mas se eu verifico uma forma de reparação, eu começo a me regenerar. Eu começo a ver uma nova perspectiva de crescimento e de recuperação em relação às faltas que eu cometi. E todos nós cometemos faltas, desde as mais pequeninas, é claro, até as mais graves. Então, em todos os estágios, nós cometemos faltas, nós cometemos equívocos, seja por intenção, seja por desconhecimento, seja por deslizes comportamentais, nós estamos permanentemente cometendo faltas. Mas nós não podemos nos punir indefinidamente. Nós temos que nos regenerar. E desde cedo, esse processo, infelizmente, vem fazendo parte da nossa educação. Alguns adultos educam as crianças acusando constantemente pelas suas faltas, pelos seus erros, pelas suas deficiências de atitude, pelas suas fraquezas mesmo, sem se predisporem à escuta, à instrução daquela criança, à educação efetiva para que ela possa buscar dentro de si a sua fortaleza, as suas qualidades e se reeducar. Então, lá na infância, nós cultivamos desde aquele princípio, lá da primeira infância, um banco enorme de compulsões, de culpas, de entraves, de repreensões interiores. E isso vai
nos trancando emocionalmente, vai tirando a nossa força, a nossa energia, a nossa autoconfiança para superar essas dificuldades. Além disso, dessas culpas que nós adquirimos aqui na infância, nós já trazemos de encarnações anteriores um potencial imenso de culpa pelas falhas cometidas. É claro que na primeira infância nós esquecemos, mas quando nós somos novamente educados pela culpa, pela acusação, nós vamos recordando aquele sentimento de fracasso. Nós vamos recordando aquela acusação dentro de nós. Vem aquele gatilho emocional que me faz recordar que na outra vida eu errei naquele setor. Eu cometi equívocos semelhantes. E isso, então, não me ajuda a superar agora as minhas dificuldades. Então, em todas as épocas, a sociedade nos impõe penalidades por infrações cometidas, e algumas muito justas, claro, porque nós vivemos em sociedade e temos que nos respeitar. Mas nada é mais cruel do que o sentimento interior de ter falhado e não conseguir contornar o erro, não se sentir apto a contornar esse erro, a recomeçar, a fazer algo diferente, a reconstruir o nosso eu, a nossa existência. Então surge a dificuldade, surge a culpa e se trava dentro de nós uma luta imensa diante desse arrependimento do passado. E ao lado do arrependimento vem a vontade de fazer um futuro melhor, de modificar a minha situação, de burilar o meu ego para me sentir bem e capaz de vencer as minhas imperfeições. Essa necessidade de todo ser humano, de vencer os seus erros, de saber, eu consegui me recuperar de um grande erro, eu consegui me recolocar na caminhada do bem, eu consegui agir diferente, até mesmo nas pequeninas coisas em que nós começamos a nos sentir fracassados. Isso nos faz muito mal. E há ainda aqueles que, para disfarçar esses complexos, esses fracassos, transferem para os outros a culpa pelos seus erros. A dor é tão grande aqui dentro que muitas vezes não conseguimos trabalhar e transferimos para as nossas relações. Culpamos o nosso próximo, geralmente aquele mais próximo mesmo, o familiar, aquele que convive conosco, aquele que divide a nossa rotina, e o culpamos pelos nossos fracassos. E a convivência se torna então difícil, porque os que nos amam, os que estão mais perto, nos conhecem além desse véu de disfarce, conhecem as nossas faltas, as nossas dificuldades. Então, superar o trauma da culpa requer paciência, estudo de si mesmo e auto-perdão. Acima de tudo, esse auto-perdão, se permitir recomeçar. Eu vejo muito essa questão do auto-perdão, né? Porque uma vez conversando também em um grupo de estudo sobre essa questão do perdão e o auto-perdão, e normalmente se fala muito no perdoar, você tem que perdoar o outro, ora, tem que entender o outro, e pouco se fala no questão do auto-perdão, e quando se fala, muitas vezes não se diz como. E é muito fácil a gente dizer para o outro, não, você precisa se auto-perdoar, mas como eu faço isso? Como é possível trabalhar essa questão do auto-perdão? Tem um caminho para isso? Olha, me conscientizando de que eu sou um espírito eterno, de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho essa essência divina, de que eu fui feito para a felicidade, para o amor, de que eu não vou tratar o outro bem se eu não souber me amar, eu começo a minha caminhada, olhando para mim como o ser que mais precisa da minha boa vontade. Ou seja, eu me perdoo, me fortaleço e estando forte, estando feliz com a minha realidade, eu posso, no meu convívio com o outro, levar a ele a minha alegria. Porque ninguém dá o que não tem. Então eu não consigo perdoar o meu irmão
se eu sequer perdoo as minhas atitudes equivocadas? Então, o caminho é realmente me enxergar como merecedor de coisas boas, merecedor da dádiva da existência. E nós muito afirmamos isso, mas nem todos acreditam. Nós sempre vamos para o lado negativo quando temos dificuldade de prosseguir a nossa caminhada com o auto-perdão. Nós sempre olhamos, então, aquilo que nos faz mal. É preciso reaprender, olhar o positivo, esquecer o lado da tragédia. É claro que temos responsabilidade pelo que nós fazemos, mas nós precisamos olhar o lado bom de tudo que nos acontece e tirar um proveito, tirar uma lição. Aprendendo com os meus erros, eu me fortaleço. Se eu me fortaleço efetivamente, eu me torno bom, naturalmente. E eu passo a ver o meu próximo como alguém que erra tanto quanto eu, mas que merece ser feliz tanto quanto eu. Então, para que eu acredite que o meu próximo merece ser feliz e merece ser bem tratado, eu preciso me colocar nesta dádiva de felicidade, nesta bênção de amor que o Pai nos concede a todos. E este é um processo que para alguns dura a vida inteira. É um processo que muitos não encontram numa existência, porque não conseguem se amar, porque transferem esse amor para o outro. Mas nós temos que começar esse amor dentro de nós. Sim, é frequente a gente ver algumas pessoas, né? Eu preciso fazer um trabalho de caridade. E aí se envolvem num trabalho de caridade para o outro e esquecendo de si próprio. Como se trabalhar caridade para o outro fosse apagar os problemas que ela não quer ver. Me parece isso muitas vezes, né? Que você, como você disse, transfere-se para o outro a responsabilidade. Então, para fugir de mim mesmo, eu me envolvo no trabalho, eu vou à casa espírita me oferecer para um trabalho de caridade. E aí, só que você não consegue parar e olhar para si mesmo. Não consegue ver que você, de repente, não consegue sequer ser caridoso com seus familiares. Muitas vezes distrata os filhos, aquela questão toda. Mas aí você diz, não, mas eu faço um trabalho de caridade no centro espírita. Então eu vejo bem essa questão. Eu acho que é importante esse olhar amoroso para si mesmo. Até na entrevista que estava fazendo com nosso querido amigo Fabiano, seu Bach, ainda fiz um comentário sobre uma colocação da Joana de Ângeles, numa de suas obras, em que ela faz uma inversão do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ela coloca, comece por si. Ame a você mesmo. E eu coloco mais ainda, né? Quando te olhar no espelho pela manhã, tente ver aquela criatura, mesmo descabelada, sabe, com aquela cara de mal dormida, mas olhe com amor. Aquilo lá é um ser que é a expressão mais pura do amor divino. Então, comece por aí, com essas coisas mais simples, a se tolerar, a entender que você erra, e depois sim, você estará apto para conseguir ver isso no outro. Até na verdade porque é uma questão de projeção mesmo. Você projeta no outro aquilo que você é, né? Então se você vê defeitos no outro, é porque você não quer vê-lo em você. Então não sei, o meu pensamento é mais ou menos por aí. Nós somos seres integrais, Arivelto. Então não existe o fazer caridade só na casa espírita se eu não faço a caridade dentro do meu lar. Não existe o tratar o outro bem se eu não me trato bem. Porque nós somos um ser integral, com um ângulo emocional, com uma essência espiritual, com um corpo a cuidar, com uma aparência que mostra a nossa personalidade ao mundo, com uma maneira de se expressar, com opções, com o nosso campo de trabalho, opções de vida. Então, tudo isso forma a nossa personalidade. E tudo isso mostra a essência do nosso espírito. Então, não há como separar. Eu não vou transmitir amor se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não estou feliz com a minha existência. E esta felicidade não é aquela felicidade que nós anunciamos, às vezes, nas mídias. É a felicidade mais íntima, é a certeza de ser filho de Deus, é a certeza de merecer o bem-estar,
é a certeza de que, apesar das dificuldades, das dores a que todos nós estamos submetidos, nós temos capacidade de vencer e fazemos parte de uma mesma comunidade humana. Então, é essa integralidade minha e com o mundo que eu tenho que trabalhar para ser a expressão do que o meu espírito carrega, mas que seja uma expressão boa, uma expressão una e verdadeira e que esteja em crescimento, apesar dos meus tropeços. Certo. Bom, vamos falar agora um pouco de preconceito. Como a própria construção mesmo do termo diz, né, tem um prefixo antes aí, né, o pré, um conceito antes do conceito, um preconceito. O que o Espírito Kaufmann nos fala sobre essa questão do preconceito? Bem, Kaufmann nos diz que todos os seres humanos, todos nós somos dotados de liberdade de opinião e de expressão, porque temos o livre pensamento, a livre manifestação como atributos naturais para todos nós, como direitos consolidados em todas as sociedades já dotadas de certo nível de organização e conhecimento. Então, a liberdade é um atributo de todos nós. A liberdade de expressão. Contudo, a liberdade de cada um de nós se estende até o ponto em que não há qualquer desrespeito à maneira de ser dos nossos irmãos, a maneira de ser, a maneira de viver. Então, é preferível nós limitarmos a nossa liberdade do que macularmos a dignidade alheia. Porque senão nós estaremos nos deseducando e não agiremos com gentileza, não agiremos com delicadeza, não agiremos com bom senso. Então nós devemos educar os nossos sentimentos para respeitarmos as opções alheias, para que as nossas atitudes nos tornem cada vez mais livres na medida em que nos afastemos dos dissabores da ofensa e da discriminação. E a ofensa, a discriminação causam dores profundas a quem as recebe. Agir deliberadamente por preconceito cria laços de insatisfação, de revolta, cria ódio. Quando nós expressamos opiniões desfavoráveis, sem o crivo da nossa razão, de forma hostil, de maneira generalizada, de maneira ofensiva, estamos configurando o preconceito, que é uma concepção, na verdade, equivocada acerca da realidade alheia. Ou seja, eu olho para a realidade do meu irmão e lhe aplico uma concepção equivocada, uma concepção deturpada. Eu vejo algo que não é real, algo que não me interessa ver. Então, nós discriminamos os nossos irmãos pela raça, pelo sexo, pela opção sexual, pelo nível social, pelas crenças, pela profissão, pela maneira de vestir, pelo estereótipo físico, entre tantos outros aspectos. E nos esquecemos que espiritualmente todos somos iguais. Então, o preconceito nem sempre ele é expresso em palavras. Ele pode ser transparecido num olhar, num trejeito, numa atitude de deboche, excluindo algum irmão de uma determinada situação, ignorando, maltratando, não o considerando como uma pessoa do mesmo nível social ou moral, não o considerando digno dos mais básicos gestos de educação, de respeito. Então, muitas vezes, nós compartilhamos, por exemplo, nas redes sociais, imagens pejorativas dos nossos irmãos por serem pessoas desconhecidas. E aquelas imagens vão circulando nas redes por ser uma pessoa que não tem um estereótipo da moda, um estereótipo considerado mais moderno, mais atraente, mas é um ser humano que está ali,
é a foto de um dos nossos irmãos que, por não conhecer pessoalmente, ou até mesmo em algumas situações conhecendo, nós o sujeitamos ao ridículo. Então, isto também é preconceito. O excluir da convivência, o afastar de nós, o nos considerarmos melhores do que os nossos irmãos. Deus permite que cada um de nós renasça com uma característica determinada justamente para a nossa evolução, para fomentar a nossa evolução mais rapidamente, para que nós possamos interagir e agregar diferentes valores, para que exista uma troca maior e, acima de tudo, para que nós aprendamos a nos respeitar. Então, a forma do nosso corpo físico não importa. Todos nós somos espíritos que estão aqui lutando para se recuperar de dores pregressas, lutando para vencer as dores atuais, lutando para vencer as próprias dificuldades. E muitas vezes eu trato com preconceito aquele irmão que está necessitando, que eu lhe estenda a mão, que eu o trate com carinho, que eu o trate simplesmente como um ser humano. E eu o trato com desdém por me considerar melhor. Nós não somos todos iguais. Não existem diferenças. Não existe opção melhor ou pior. O que importa nas nossas opções de vida é que nós possamos evoluir, que nós possamos cumprir o nosso papel enquanto irmãos, ou seja, que nós nos tornemos mais fraternos. Então, nós não devemos usar denominações que induzam ao preconceito. Nós não podemos fomentar a discriminação. Nós devemos nos referir ao nosso próximo sempre com o máximo respeito. E se não conseguirmos, que pelo menos silenciemos, para não fazermos falsas acusações ou para não colocarmos aquilo que é apenas o nosso ponto de vista. Como bem se diz, né? O corpo fala e muitas vezes um olhar, como tu disseste, fala muito mais do que 1000 palavras até. Você poderia estar em um momento ter alguma diferença com alguém, ao invés de resolver o problema, enfrentá-lo formalmente, frente a frente, com sinceridade, você meio que elimina o outro, liquida o outro com seu preconceito, até porque a ideia do preconceito também para mim me traz aquela questão assim, né, de que nós pensamos a vida como se fosse uma espécie de roteiro de filme, onde nós definimos os nossos diálogos e os dos outros. Porém, a realidade nos mostra que os outros não leram o mesmo script. E necessariamente não precisam e nem vão responder da mesma forma que esperamos. E aí surgem justamente essas questões, porque muitas vezes você sai em direção a algum lugar onde você vai encontrar alguém com quem você precisa resolver um problema. O que você faz? De antemão você elabora todo um diálogo, o que você vai dizer, porque o outro vai dizer tal coisa. E aí quando efetivamente chega naquela situação, a situação não ocorre como você idealizou. Então muitas vezes, na impossibilidade de falar o que você diz, você fala com o olhar. E aquele olhar, você já disse tudo e coisas piores ainda. Então, eu acho que é um ponto extremamente sensível de trabalhar essa questão do preconceito, né? De nós conseguirmos olharmos para nós mesmos, fazermos esta autoanálise de que, será que eu não estou sendo preconceituoso ao pensar, mesmo ao pensar tal coisa? Porque eu não preciso dizer ou fazer, eu posso pensar. Então eu acho que é uma tarefa bem árdua realmente superar este preconceito, né? Porque como eu comentei, né? Preconceito, a partícula inicial mesmo é um pré, né? Eu já crio algo, eu crio um pensar sobre aquilo, um juízo sobre uma situação que ela não existe ainda.
ou eu posso elaborar uma situação toda que é minha, mental, uma realidade que eu vivo e percebo, mas que os outros não vivem. E eu acho que o outro vive essa mesma realidade. Então é bem complexa a situação e profunda. Na verdade, nós criamos padrões de comportamento que cada um de nós julga normal ou não. Mas o que é normal? Porque a minha opção de vida pode não ser a tua, pode não ser a do meu irmão, do meu vizinho, do meu parente, do meu amigo, do meu companheiro de casa espírita. Então, o normal é aquilo que eu vivo e que não prejudica o meu próximo. Agora, quando a existência do meu irmão me irrita, me provoca de alguma maneira emocionalmente, sem nada ter feito em relação à minha pessoa, é porque eu estou desestruturada emocionalmente. Eu não tenho nada a ver com a vivência sexual do meu irmão, porque isso só diz respeito a ele. Eu não tenho nada a ver com a opção de trabalho, com a aparência do meu próximo. É a aparência dele. Mas no momento em que isso me afeta, o que eu demonstro é que, na verdade, há algo de errado comigo. São as minhas emoções que estão desequilibradas, são os meus sentimentos que ainda não são fraternos. Porque desde que o outro me respeite, tudo que ele fizer não irá me atingir, desde que eu tenha novamente o amor próprio. Que eu goste de mim como eu sou, que eu valorize as minhas opções. Porque a vida privada de cada um só diz respeito a si mesmo. Porque cada um de nós que vamos responder pelas nossas escolhas, pelos nossos gestos, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, até mesmo como colocasse. Então, cada um responderá pelo que pensa a respeito do seu próximo. Então, muitas vezes, nós criamos a imagem pejorativa de um irmão, não nos contentamos em criar e espalhamos, e aquilo vai virando uma bola de neve, vai tornando difíceis as relações, e daqui a pouco nós estamos num grupo em que algumas pessoas nos olham de uma maneira torta, de uma maneira indelicada, e nós nem sabemos por quê, em decorrência de um preconceito que foi criado pelo entendimento de um que foi passando adiante. E isso nas relações, nos padrões de conduta da humanidade também, ao longo de décadas, de séculos, foram se criando certos padrões que têm que ser vencidos e às vezes com muita dificuldade. Quanto tempo nós levamos para vencer a escravidão? Algo desumano, algo terrível contra seres humanos. Quanto tempo nós levamos para vencer? Ainda lutamos com dificuldades em relação a isso. Ainda lutamos com preconceito em relação à mulher em diversos âmbitos. Ainda lutamos com preconceito em relação aos homossexuais. Mas isto não é a nossa vivência, é a vivência do nosso irmão, seja ela qual for. E nós, com certeza, temos as nossas. As nossas escolhas, sejam conhecidas ou sejam íntimas, até aquelas que às vezes nós escondemos e que ninguém sabe e que a ninguém interessa, que nós queremos que seja respeitada. Então, assim como nós queremos ser respeitados, todos querem. Porque é muito triste ser alvo de um bullying, de uma discriminação, de um preconceito. A dor de ser discriminado é muito grande. Fere profundamente a nossa alma e às vezes leva a inúmeros desequilíbrios. Desequilíbrios que nem sempre são superados numa única existência. Sim. Não, é verdade. Eu lembrando agora, enquanto tu falavas da conversa com a nossa querida Mina, e falávamos sobre as questões das novas famílias, né? E desse atavismo social que ainda hoje tem, e não é nada velado, hoje já está muito exposto por muitas pessoas, inclusive em mídias sociais cada vez mais, porque, como eu disse, ninguém tem nada a ver com as opções de cada um e com as decisões de cada um. Então, só que em um mundo hoje globalizado pela informação, pela midiática, por essa coisa assim, como você sabe, acontece algo aqui, imediatamente no outro lado do mundo já se sabe. Porém, a forma como se sabe
é justamente a questão, né? Porque aquela imagem não vem só a imagem, ela vem agregada de comentários, de pareceres, de discussões. Então a gente vê cada vez mais, e aí eu, no comentário com ela, fiz referência a isso. A mim parece, pelo menos, de que sei que evoluímos, porque há uma lei de evolução, porém, com relação a esses nossos atavismos, parecemos ainda tão medievais quanto éramos há 400, 500, 600 anos atrás. Porque a única diferença é que naquela época não tinha uma rede mundial de computadores que permitia propagação tão rápida assim. Mas com relação aos atavismos mesmos, aos preconceitos, à violência, ao julgar o outro, isso parece não ter mudado. A impressão que se tem é que isso até se amplificou, parece que aumentou na humanidade. Mas eu acho que, em verdade, sempre foi assim, né? Só a ferramenta que muda agora a forma de trazer isso. E o importante é que realmente que tu colocasse esse olhar para dentro de si mesmo. Parar de olhar o outro e ver que o trabalho que eu tenho como espírito para resolver os problemas que eu já trouxe na minha bagagem é tão grande que possivelmente nem mesmo essa existência vai ser suficiente para conseguir corrigi-lo, né? Realmente, toda vez que eu olho para o meu próximo como alguém menor, como alguém inferior, eu crio mais um atavismo para mim mesmo. Nós temos esse hábito, até mesmo, olhando, por exemplo, as obras de Chico, lá da época de Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, nós observamos que os atavismos efetivamente não mudaram muito. Mudaram, claro, as situações, mas a discriminação continua. E nós continuamos tendo os problemas familiares, nós costumamos tendo as novas famílias, como tantas vezes dizem, mas no momento em que nós delimitamos o que é normal ou não, nós colocamos ao lado dessa normalidade, uma grande gama de irmãos. Então é preciso ter muito cuidado, porque se eu disser que determinada constituição familiar não é normal, eu estou dizendo que aquela família que assim se constitui não existe. E nós temos famílias com filhos adotivos, nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias reconstruídas após uma separação, nós temos famílias com diferentes nuances e todas elas são famílias. Então, no momento em que eu delimito um tipo de família como normal, eu estou insinuando que todas as outras estão desestruturadas. Mas nós sabemos que na prática nem sempre é assim. O que faz uma família normal é o amor, é o vínculo, é a boa vontade, porque o amor no nosso estágio de evolução é a boa vontade, é o carinho, é o respeito, é a vontade que dê certo. Mas muitas vezes os problemas nos impedem que isso prossiga e uma família se desconstitui. Mas aquela família existiu e uma família vai se formar a partir dali por ramificações. E nós continuamos tendo uma conformação familiar, nós continuamos inseridos num determinado núcleo, nós continuamos vivos, nós continuamos tendo espíritos que têm vínculos afetivos e os nossos vínculos, sejam quais forem, têm que ser respeitados. Porque quem me diz que uma família onde tem 2 pais com um filho não é família? É uma família, porque ali tem 2 pais e tem um filho. E se eu disser que aquele vínculo não é normal, eu estou colocando aquela família à parte da sociedade. Então, o que não é normal é não amar, é não respeitar, é não ter a vontade de que dê certo, é não se esforçar para dar certo. E isso a grande maioria de nós está se esforçando constantemente. Então eu creio que o que não é normal é a violência, é o desrespeito, é o abandono. O resto é esforço para dar certo, é luta espiritual justamente para apaziguarmos as nossas emoções
e nos reconstruirmos a cada ciclo das nossas existências. E nós estamos permanentemente em reconstrução, nos reerguendo, nos levantando das quedas. Bom, Janete, vamos falar um pouquinho agora sobre desconfiança. Por que é importante superarmos essa algema, dissolvermos essa algema? O que ela tem de tão importante assim, que Kauf colocou aqui no livro também essa questão da desconfiança, para observarmos isso e superarmos essa algema? Muito bem. Ao lado da prudência, que nos livra de muitas adversidades, da prudência natural que nós devemos ter em relação às situações e até mesmo em relação a algumas pessoas, há um sentimento que tem um efeito inverso, que nos causa dissabores, que é a desconfiança, o sentimento de quem não confia nas outras pessoas. É aquele ser que não confia em ninguém. É aquela pessoa que está tão machucada, tão doída emocionalmente, que não consegue acreditar no próximo, que não consegue acreditar no amor sincero, no respeito, que não consegue mais compartilhar a existência. Então é aquela sensação contínua de que algo será feito contra nós, de que há sempre uma cilada nos esperando, de que haverá sempre uma traição da nossa confiança, de que aquilo que já aconteceu no passado vai se repetir novamente, embora não com as mesmas pessoas, mas com as que estão ao nosso lado agora. Ou seja, é a sensação de não poder confiar em ninguém. E uma pessoa que não confia em ninguém é uma pessoa muito desagradável de se conviver, porque nós necessitamos nos arriscar emocionalmente. Nós nos arriscamos constantemente, porque nós não podemos cobrar afeto, nós não podemos cobrar dedicação, nós não podemos estar sempre inseguros, nos sentindo ameaçados. É preciso confiar. Até porque, se o outro nos trair, a responsabilidade é dele, não nossa. Mas nós costumamos trazer para nós. Geralmente, quando alguém nos magoa, nós buscamos essa responsabilidade para dentro de nós. E aí nos entravamos, aí estacionamos, e não nos permitimos mais conviver, não nos permitimos mais confiar. E isso nos leva, então, ao isolamento. Sentimento de que todos que vão se aproximar pensarão em nos trair, em nos maltratar. Isso faz com que pareçamos não ser dignos do afeto sincero ou da amizade dos outros seres. Os amigos se aproximam e nós já nos perguntamos: o que será que ele quer? O que será que vai acontecer agora? Às vezes começamos uma amizade atrativa, alegre, aparentemente, gostosa, aquela pessoa que nos faz bem, uma companhia, mas daqui a pouco nós já começamos a olhar com ressalva. Mas o que será que está querendo? Até quando vai me respeitar? Até quando vai optar em estar ao meu lado? Então as relações se tornam superficiais, arredias. Não há aquela entrega afetiva. Há sempre um pé atrás, porque tem que se manter um espaço de proteção individual. E isso não faz bem para nenhum de nós. É claro que há determinadas cautelas na convivência, há um nível de prudência, mas essa constante dúvida acerca do que sentem por nós é extremamente prejudicial. É bem verdade mesmo. Eu creio que isso tem até a questão do autossabotamento, né? Muitas vezes a pessoa não entra numa nova situação ou relação, ou seja lá o que for, assim, uma nova convivência, porque ou mesmo pode ser até no trabalho, em questões profissionais, porque a pessoa olha para si mesma e começa a estranhar. Tem alguma coisa errada, porque está tudo muito bem, mas algo vai acontecer. O que muitas vezes ela faz? Ela se auto-sabota para não sofrer
a dor de um término, de uma dispensa, enfim, parece que tem um pouco essa questão, né, do autossabotamento como um mecanismo de proteção. Assim eu me protejo. Eu prefiro sofrer a dor do isolamento do que confiar novamente e sofrer a decepção, porque eu não vou suportar tamanha decepção. Nós temos medo da vulnerabilidade, da exposição, então nós vamos nos endurecendo. Mas isso, na verdade, é também consequência da falta de fé, de termos a certeza de que somos espíritos, de que temos capacidade, de que temos os nossos potenciais, de que somos merecedores de ser amados, e todos nós somos. E todos nós temos a nossa capacidade individual, os nossos dons. Então, nós temos que controlar essas emoções perturbadoras para que não se transformem em pensamentos negativos que interrompam a nossa jornada a todo momento. Pode ser até no trabalho, como colocaste. Porque se eu estou sempre com o pé atrás no meu trabalho, achando que não vou ser valorizado, eu não vou ter coragem de concorrer a um cargo melhor, eu não vou ter coragem de dar a minha opinião, eu não vou querer me expor diante de um novo projeto, e tudo na vida é arriscado. Nós corremos o risco de ouvir um sim ou um não, mas há sempre a opção do sim. E para que chegue o sim, nós temos que também nos arriscar ao não, à negação. Mas nem sempre o ouvir a negação, o ouvir um não, pode ser negativo. Muitas vezes nós precisamos desta reflexão, até mesmo para nos aperfeiçoarmos mais. A própria Ivone Pereira, quando entregou a sua obra na Federação Brasileira, foi repelida e teve que reescrever alguns trechos e teve que esperar anos para a publicação. Então, é melhor, às vezes, ouvir um não para nos aperfeiçoarmos, para refletirmos, não como ofensa, mas para nos recarregarmos emocionalmente, para resgatarmos os nossos dons e, quem sabe, com mais coragem, com mais força, desta feita, então, cumprirmos melhor a nossa missão. Então, a vida é estar vulnerável constantemente, é correr o risco de ser rejeitado, mas é também aquela certeza de que nós sempre estaremos amparados, de que nós sempre reencontraremos afetos. Nós sempre teremos ao nosso redor um amigo, um anjo de guarda encarnado, além dos desencarnados, que são inúmeros. Nós sempre teremos alguém que vai se aproximar a cada ciclo para nos ajudar, para nos resgatar. Assim como teremos os acusadores, os que não terão simpatia pela nossa pessoa, os que não terão afinidade, mas tudo isso faz parte de um processo educativo que nós temos, então, que aceitar. Bom, Janete, o que acontece aqui? O nosso próximo ponto agora é o egoísmo. E eu vejo justamente, porque por um lado, se nós tínhamos a desconfiança do outro, que talvez possa nos prejudicar, este medo, também existe a questão do egoísmo, onde só eu existo e ninguém mais. Problema dos outros, o importante sou eu. Então... Exatamente. O egoísmo é a valorização excessiva dos próprios interesses em detrimento dos interesses alheios. Então, é aquele indivíduo que pensa sempre, em primeiro lugar, no seu próprio bem-estar, consciente ou inconscientemente, independentemente do fato de que suas escolhas ou atitudes tragam prejuízo ao seu irmão. Então, ele sempre pensa em si primeiro, mesmo que isso prejudique alguém. Então, quando ele se encontra num estado maior de desequilíbrio, ele sequer consegue sentir as dificuldades vivenciadas por aqueles que estão ao seu lado diariamente.
Ele só vê as suas necessidades, a sua dor, as suas dificuldades, vive alienado em relação a tudo aquilo que não diga respeito a ele mesmo. Num estágio mais brando, ele até percebe as dores dos semelhantes, mas está tão ocupado consigo mesmo que não há tempo para ajudar. Então encontra sempre uma justificativa para persistir nas mesmas atitudes, se isentando diante das dores alheias. Nós temos ainda que distinguir o egoísmo que decorre da maldade daquele que decorre da imaturidade. Porque o primeiro provém de instintos precários de conservação, da vontade declarada, ferrenha de se beneficiar em detrimento dos demais, inclusive chegando ao ponto da exploração, da tortura, da ilegalidade. O segundo, o egoísta por imaturidade, é aquele que não faz o mal, mas também não vislumbra a possibilidade de fazer o bem. Se preocupa apenas com os assuntos corriqueiros, passa pela vida sem significativas contribuições, pensa tão somente no seu bem-estar. Então, tanto o egoísta que explora os seus irmãos, quanto aquele que infantilmente somente pensa em si, tanto um quanto o outro é um devedor diante das leis do amor. Não aprendeu ainda a amar. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre, agora nós temos nosso último item e já estamos fechando o nosso tempo, falasse um pouco sobre a preguiça. Por que vencer a preguiça é importante? Porque me parece que é tão confortável ficar sem fazer nada muitas vezes, ao de berço esplêndido, à sombra, tomando um solzinho, ou então tomando um mate, deixando a vida correr. Afinal, tem pessoas que podem resolver os problemas e eu posso ficar tranquilamente. Na verdade, o conceito de preguiça remete, em primeiro plano, à ideia de aversão ao trabalho, de desinteresse por qualquer atividade produtiva, de falta de vontade de realizar qualquer tarefa, mas a contextualização desse sentimento nos descalços é mais profunda, mais cautelosa, porque a preguiça é um estado de prostração, de inércia, de moleza, de desinteresse, de apatia, que nos impede de realizar as tarefas cotidianas, inclusive. Então, é uma força refratária que nos impele a permanecermos estáticos, sem movimento, sem a prática de realizações. Então, é contrário à evolução. Quando nós estamos impelidos por esse sentimento, traçamos planos, mas não cumprimos, começamos atividades, mas não completamos, agendamos compromissos, mas permanentemente adiamos. Então, é uma conduta diária que nós temos que vencer e precisamos resgatar dentro de nós novamente a força para vencer essa inércia. A reencarnação nos oferece trabalho permanentemente de todas as formas, a fim de garantir a nossa conservação física, mas principalmente a nossa evolução espiritual. Porque se nós permanecermos sem qualquer atividade produtiva, nós degeneramos, nós estacionamos e nós estamos expostos a inúmeros desafios. Nós vivemos ainda numa psicosfera poluída pelos maus pensamentos. E para nos afastarmos um pouquinho dessa vibração, nós precisamos do trabalho, nós precisamos produzir. E toda ocupação útil nos traz pensamentos mais sadios. Quando nós ficamos muito tristes, muito infelizes, nós perdemos um pouco a nossa energia. E às vezes perdemos também a vontade de trabalhar. Isso se reflete nas nossas atividades diárias, nos tornando mais lentos. Por outro lado, a falta de confiança também nas nossas capacidades
pode nos paralisar as forças, pode nos deter diante do trabalho. Ainda a falta de maturidade, aquele que não cresce, que não sai da fase infantil e que não sente o compromisso com o próprio sustento, com a própria manutenção, que não sente vontade de alavancar a própria subsistência, que não sente vontade de crescer, de se tornar efetivamente adulto e responsável por si mesmo. Nós temos que ter aqui um cuidado, não confundir a depressão com preguiça e falta de vontade. Vejam bem, porque a depressão, Calf nos alerta, é um profundo sentimento de melancolia e prostração, uma situação psíquica de desajuste que deve ser tratada. Então não se confunda a depressão, o desânimo que ela traz com a preguiça, que é um processo diferente, que decorre da falta de energia, de uma opção pessoal, de uma imaturidade, de uma falta de vontade de produzir, de uma falta de responsabilidade diante da própria existência. Perfeito, realmente. E que bom que tu tocasse nesse ponto, né, da questão da depressão, porque muitas vezes, por desconhecermos o quadro da depressão, muitas vezes ao desconhecer como se dá o comportamento de uma pessoa, porque cada um poderá se comportar de forma diferente. Nem todos têm exatamente o mesmo quadro comportamental diante de uma onda de depressão. Então, claro, a gente sabe que dependendo da situação, é uma doença e tem que ser tratada. Ela não, muitas vezes se apresenta de uma forma bastante profunda, mas geralmente, por quem não conhece, pode tratar isso como preguiça, má vontade, desleixo, mas a criatura está num processo, às vezes, tênue, até leve, de depressão, mas o suficiente para impedi-la de fazer determinadas tarefas. E algumas vezes acaba levando esta pecha de preguiçoso. Então, que bom que tu tocasse neste ponto, exatamente, porque é importante se entender que nem todo mundo que não está fazendo uma atividade em um momento, claro, que se aquele estado se prolonga por tempo em demasia, bom, vamos procurar realmente ver se isso é uma questão médica ou se isso é a falta de vontade mesmo, é preguiça mesmo, aquela imaturidade, como tu disse, é tão confortável ficar dependente de alguém que me sustente, de alguém que me resolva os problemas, do que eu assumir a minha posição nesta encarnação. Bom, Janete, nós chegamos em nosso tempo e, pelo jeito, teríamos muito mais a falar, até mesmo sobre esses 5 tópicos que alocamos aqui, mas com certeza teremos outras oportunidades e eu quero já deixar aqui o meu convite para que em próximas oportunidades possamos conversar novamente sobre outras temáticas, até mesmo porque fiquei sabendo por aí que me parece que o Calf Kiran tem outra obra que está ainda no prelo, está em desenvolvimento, não sei em que estágio está, né? Mas me confirme, por favor, se for verdade. E então nós gostaríamos de já deixar o convite para que retornasse e que você deixasse aos nossos internautas uma mensagem sua e também em nome de nosso querido Calf Kiran. Gratidão pela oportunidade, amigo querido de tantos anos, né, Livelto, companheiro de casa espírita. Eu ressalto que o objetivo da obra não é analisarmos o nosso próximo, é um olhar para dentro de nós. Então, cada algema dessas, não somente a preguiça, mas todas as outras, é para olharmos para dentro de nós. É para refletirmos em relação a nós e nos modificarmos. A próxima obra já foi aprovada previamente pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, está em revisão final, provavelmente seja publicada até o final do ano,
Ainda não vou contar o título, Perfeito. mas é um aspecto mais positivo agora das emoções. Então, assim que eu tiver autorização da editora, claro, começo a divulgar com certeza. E obrigada, então, pela oportunidade, que nós possamos refletir sobre essas algemas, sobre esses entraves, a respeito de nós mesmos, olhando para dentro de nós e tentando nos melhorar a cada dia. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço no coração de todos aqueles que nos ouvem. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que nós possamos, aos pouquinhos, nos melhorar efetivamente e nos tornarmos, então, mais felizes. Então tá. Então a você, nosso querido amigo internauta, nosso agradecimento por terem estado conosco durante este tempo, ouvindo criatura tão maravilhosa, trabalhadora, tão envolvida com a tarefa que os benfeitores espirituais lhe colocaram em mãos, que eu bem sei não é apenas o de estar trazendo, sendo um mecanismo para trazer um livro de um espírito como Kalf Kiran, mas também trabalhadora de nossa federação já de muito tempo, como eu disse no início que lá conheci, e nossa gratidão a todos. E eu pediria mais uma vez a vocês internautas que nos ouvem que cadastrem-se em nossa página, compartilhem nossos vídeos, mandem e-mail para nós, nosso e-mail espiritismoesclarece@gmail.com, nossa página no Facebook e também no YouTube, @Espiritismo Esclarece. Acompanhe-nos, esteja conosco no próximo sábado em mais uma importante e empolgante entrevista. Até o sábado que vem. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.